Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço os panetones e chocotones aqui da confeitaria. Uma das formas que eu uso para preparar esses produtos. Então, nessa maneira nós começamos preparando a esponja, que é uma espécie de pré-fermento. Para preparar essa esponja, a gente mistura num potinho água, fermento biológico e farinha de trigo. As quantidades estão na descrição do vídeo e também no vídeo. Aqui eu coloquei 100 ml de água, 100 gramas de trigo e 10 gramas de fermento biológico. Misturo esses ingredientes, cubro com um plástico filme e levo essa mistura para descansar por aproximadamente 20 minutos ou mais, dependendo da temperatura do ambiente, até que essa mistura desenvolva o fermento. Então ela vai aumentar de tamanho e o fermento vai ser ativado. Então ela vai ficar deste modo aqui. Esta esponja vai ser usada para preparar a massa do panetone. Aí agora eu adiciono essa esponja na vasilha da batedeira. Percebo que eu estou usando o batedor do tipo gancho, porque é uma massa pesada, então nós usamos esse batedor. Aí a essa esponja eu vou adicionar a farinha de trigo. Eu estou misturando na minha farinha de trigo um pouquinho de antimofo, que vai ajudar aí na preservação do panetone por mais tempo. A quantidade desse antimofo é de acordo com a quantidade de farinha de trigo que está sendo usada, e essa especificação vem na embalagem do antimofo. Adicionei também os ovos, o suco de laranja, o açúcar e o leite em pó. Misturei todos esses ingredientes à minha esponja e começo aí a etapa de batimento, certo? Essa etapa de batimento, ela vai ocorrer aí por aproximadamente 10 minutos, certo? A gente bate essa massa por esse período para que os ingredientes se incorporem totalmente aí com a esponja e assim a gente consiga que a fermentação ocorra de um modo mais eficaz. Depois que nós terminamos esse período, a gente vai levar essa massa para descansar na geladeira por aproximadamente 20 minutos também, para ela adquirir uma temperatura mais baixa e para que o glúten também descanse. Então levo para a geladeira por 20 minutos. Depois desse período, ela vai ter crescido um pouquinho, né? Porque a temperatura da geladeira é mais baixa. E aí então depois a gente vai passar para a etapa agora de saborização dessa massa. Vou adicionar aí um pouquinho de uma colher de sopa de mel, que vai atuar aí como uma espécie de emulsificante natural e também conservante. Também vai conferir uma coloração um pouco mais amarelada para o nosso panetone. Depois da adição do mel, eu vou adicionar a essência de baunilha. Adiciono também uma pitada de sal e as raspas de laranja. Aqui eu usei raspas de 2 laranjas. E aí, então, esses ingredientes vão conferir sabor à massa. Vamos adicionar também um pouquinho de essência de panetone. Mas o ingrediente que mais vai intensificar o sabor do panetone é o suco de laranja e as raspas de laranja. O suco pode até ser substituído pela água, mas a raspa de laranja dá um diferencial para a massa. Adicionei aí nesse momento a essência de panetone e depois que eu incorporei aqueles ingredientes que vão saborizar a massa, eu adiciono aí a manteiga. Adicionei 100 gramas de manteiga. Essa adição aí pode ser totalmente ou aos poucos, aí você vê o melhor modo para você. Mas é importante que a manteiga incorpore com toda a massa. Então, se necessário, raspa qualquer resíduo que tenha ficado aí na borda da batedeira é bom raspar. E a gente vai bater por aproximadamente de 10 a 15 minutos, até que a massa adquira o chamado ponto de véu. Qual que é o ponto de véu? É esse, quando a gente estica a massa, ela
não rasga com facilidade e ela tem essa aparência aí de como se fosse uma fibra bem fininha. Então, depois que eu fiz isso, percebam que a massa ela fica um pouco pegajosa. E aí, então, ela é normal aqui, até porque a quantidade de suco de laranja que a gente adicionou também vai fazer com que ela tenha essa textura um pouco mais pegajosa, certo? Mas essa textura da massa que vai possibilitar, e o ponto de véu que vai possibilitar que o panetone tenha a sua característica de uma massa fofa, que desfia, uma massa que possui estrutura suficiente para suportar o recheio que vai ser adicionado posteriormente. Então, é característica da massa mesmo. Aí eu transferi a massa do bol da batedeira para uma vasilha maior, porque ela vai crescer bastante. Se eu tiver deixado na vasilha da batedeira, depois, nessa etapa de crescimento, ela ia acabar transbordando. Aí então transferi para essa vasilha maior, cobri novamente com plástico filme. E agora eu vou levar essa massa para descansar por aproximadamente 2 horas. Esse período vai variar de acordo com a temperatura do ambiente. Nesse dia aí está um pouquinho mais ameno o clima, está mais fresquinho, então eu coloquei, ficou crescendo acho que umas 3 horas. Depois que passou esse período, percebo o tamanho da massa, ela mais que duplicou, né? E aí eu fui tentar remover ela da vasilha, percebi que estava pegajosa demais, peguei um punhado de margarina, espalhei ali no tapete de silicone que eu vou usar para abrir a massa para poder estar recheando. Passei também nas mãos e agora eu vou porcionar essa massa, certo? Eu já pesei ela, depois que eu retirei a massa do descanso, eu pesei. Já sei qual é a quantidade que eu tenho que porcionar para eu ter 2 partes iguais. E eu fiz essa divisão porque nesse dia eu preparei chocotone e panetone. Então eu dividi a massa em 2. Uma eu reservei e a outra deixei na bancada, abri e aí eu vou fazer a adição das uvas passas e frutas cristalizadas. A receita de massa suporta 300 gramas de recheio. Como eu dividi essa massa em 2 porções para saborizar com passas e frutas para produzir o panetone e também gotas de chocolate para produzir os chocotones, eu tenho que dividir a quantidade de recheio. Então, por exemplo, se a receita inteira suporta 300 gramas de recheio e eu dividir em 2 partes, uma parte que vai ser usada para preparar panetone, eu vou adicionar 150 gramas de recheio. Então, quer dizer que na massa que eu separei para preparar os panetones, eu coloquei 75 gramas de frutas cristalizadas e 75 gramas de uvas passas. Aí, então, eu preparei um panetone grande de 500 gramas e 2 menorzinhos de 100 gramas, certo? Depois que eu fiz lá a adição do recheio, eu boleei as massas e já coloquei aí nas minhas forminhas de papel. Fiz ali com a de 500, fiz também com a de 100. Reservei os panetones preparados, agora eu vou passar para o recheio aí dos chocotones. Peguei a massa que eu tinha reservado, espalhei aí no meu tapete de silicone e adicionei as gotinhas de chocolate. As gotinhas de chocolate que eu estou usando aqui são gotas de chocolate forneáveis, que são aquelas que são próprias para serem levadas ao forno. Não corre o risco de queimar, então evita que o panetone fique com sabor residual de queimado. Aí então adicionei as gotinhas. Percebam que ela está meio esbranquiçada porque eu coloquei um punhadinho de farinha de trigo junto a essas gotinhas para que elas fossem espalhar de modo mais fácil ali a massa, certo? E agora eu estou aí porcionando essa massa para distribuir nas minhas forminhas.
Os chocotones eu fiz apenas chocotones de 100 gramas, então foram mini chocotones. Então por isso que eu estou porcionando massas uma quantidade menor do que aquela que eu usei para porcionar o panetone de 500 gramas, certo? Que aí eu porciono cada pedacinho. Aí eu estou usando uma balança. Estou usando uma balança para porcionar, padronizar aí a quantidade de massa que vai ser transferida aí para as forminhas, certo? Depois que eu porciono, eu boleio elas de modo a fazer com que todas as gotinhas fiquem na massa. E aí, então, depois de bolear, a gente coloca nas forminhas de papel. Aí, no caso, eu usei essas forminhas de 100 gramas, né? Para estar fazendo os mini chocotones. Esses chocotones artesanais eu uso na confeitaria para produzir os chocotones trufados e também os brownie tones, que são já característicos aqui da confeitaria, que é o panetone recheado com brownie, um recheio cremoso e coberto também com brownie, certo? Aí, depois que eu fiz esse porcionamento, eu levo as massas para descansar até que elas atingem o topinho aí da forminha e levo para assar a 180 graus em forno pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos. Os maiores eu coloco para esfriar de cabeça para baixo e os menorzinhos eu coloco para esfriar nessas grades. Esse é o resultado do panetone e esse é o resultado do mini chocotone. Mini panetone e mini chocotone. Podemos embalar em saquinho de celofane para preservar as características. E aqui eu trago um panetone trufado. Ele está recheado com brigadeiro de laranja, coberto com uma cobertura aí de chocolate ao leite. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.